Oi, Lucas. Oi, cara. Boa noite a todos. Desculpa a demora de entrar, não sei o que aconteceu no Zoom que ele carregava e não começava. Aqui também, por isso que eu te mandei até a mensagem. Falei, gente, duas Eu semanas que eu vi, não venho, mas desesperado. eu falei, se eu for responder o Lucas aqui, acho que mais rápido eu consegui entrar aqui, melhor. Eu já ia te responder, Lucas, né? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, professor. Boa noite a todos. Boa noite, cara. Hoje eu estava querendo ver se a gente consegue terminar Orestes. É, e na aula que vem a gente reduzia Eletra para ser na aula que vem, e assim a gente termina essa parte, para a gente ter aí pelo menos umas 3 aulas para a gente discutir o destino, para minimamente, né? Apesar do destino, a gente só pode aceitá-lo, né? Não adianta muito discuti-lo, mas faz uma parte aqui da situação. Boa noite a todo mundo. Alguém gostaria de trazer alguma questão? Trazer algum ponto? Hoje um dia também triste, né, com a morte do Antônio Cícero, né? Acho muito provavelmente o maior letrista da música popular brasileira, pelo menos se a gente for levar em conta a quantidade de sucessos, né, de músicas populares conhecidas. E é engraçado que ele teve um papel, sem eu nunca ter falado com ele. Esse ano eu encontrei com ele. Só que, boa noite, Maria da Penha. Só que quando eu encontrei ele num shopping, ele estava até tranquilo quando eu encontrei com ele. Mas eu achei que ia dar muito trabalho de me explicar quem era, o que que eu queria falar com ele. Foi, vou perturbá-lo muito. Mas ele foi uma pessoa que teve uma importância sem que a gente nunca tivesse se conhecido e se falado, apesar de já termos nos encontrado mais de uma vez aqui no Rio. Quando eu comecei a estudar Sartre, era um autor que não era muito estudado. E especialmente um livro que para mim sempre foi um livro muito importante no Sartre, que é esse livro, O que é Literatura. É um livro que basicamente não é lido hoje em dia e quando lido é mal lido. As pessoas gostam muito de falar mal do livro, especificamente desse livro, sem ler o livro, né? E eu me lembro que, assim, estava começando a ler muito fascinado, mas toda vez que eu citava o livro, eu era meio que criticado, meio desacreditado, tipo, tem coisas mais interessantes a trabalhar, a estudar. E aí eu me lembro que eu encontrei um texto dele, acho que era um site, um blog que ele mantinha na internet, e onde ele dizia que esse livro para ele tinha sido capital e ele falava do impacto, né? O Antônio Cícero é formado em filosofia, né? Uma pessoa que é o nosso Paul Valéry, só que melhor do que o Paul Valéry porque compunha música popular também, não só poesia e ensaios filosóficos, né? Ele era mais eclético. Tanto que quando teve aquele processo todo dele ele concorreu várias vezes à Academia Brasileira de Letras, que eu me lembro, pelo menos 2 vezes ele perdeu a eleição, acho que ele entrou na terceira ou na quarta vez. Eu ficava pensando
que assim, não fazia o menor sentido ele ser quem ele era passando por isso, né. E então ele foi para mim ele foi também, além de toda a importância dele com a parceria com a Marina Lima, né, e e da importância dele na música, ele também teve uma importância que quando eu vi eu falei: "Bom, então eu não sou maluco, tem alguma coisa nesse texto que pelo menos a uma outra pessoa, importante tocou também", né. Então mas é isso, vamos lá. Bom, na aula passada a gente falou, de todo essa desse processo, eh, de alguma forma a gente resumiu, hã, no final da aula, a peça, né. E o que vai ser interessante para a gente é que frente a essa trama das moscas, a questão principal, central da peça, vai ser algo que Sartre diz um pouco depois, eh, da sua estreia, e ele define da seguinte forma: "Como se comporta um homem em face de um ato que ele tenha cometido, do qual ele assume todas as consequências e responsabilidades, mesmo se por um lado este ato lhe cause horror", né. Então, a questão para Sartre, e que vai ser típico da sua dramaturgia, né, uma dramaturgia que ela é constituída, tendo como modus operandi a configuração de uma situação que beira a um insuportável, é sempre assim, né. E nesse sentido, é como que você pode estar na pior situação possível e ainda assim agir, né. É um pouco disso que ele está falando. E nada mais vai fazer sentido do que Orestes e essa certa encarnação da liberdade, né. E é interessante porque a forma com que Sartre vai caracterizar a a vida de Orestes antes desse retorno, a Argos, né, ela já é posta imediatamente pelo pseudônimo que Orestes usa ao chegar na cidade, né. Orestes, ainda não sabe o que vai fazer, Orestes, ainda não assumiu a sua própria história, sequer sabe sequer assumir a sua própria história, então ele se apresenta através de outro nome, né. E e esse nome vai ser Filebo, né. Filebo, ele tem toda uma carga filosófica por trás do nome, né. Ele é o nome de um diálogo platônico, e nesse diálogo platônico, o personagem Filebo, ele defende a tese de que quando o conhecimento e o prazer entram em conflito, o bem sempre estará do lado do prazer. E é interessante isso, porque isso vai representar a compreensão de mundo de Orestes antes do regresso a Argos, né. Ele tinha uma vida completamente ociosa, vazia de sentido, né, sem compromisso e sem responsabilidade. Basicamente uma vida regida pelo prazer. Isso a gente poderia desdobrar muito,
nessa ideia, porque tem uma longa tradição filosófica que coloca como maior opositor à felicidade, ou seja, a realização feliz de uma vida, não o erro, não a falta de conhecimento, não o desrespeito a valores universais, mas sim ao prazer, né. Você tem uma longa tradição onde o prazer é meio que o canto da sereia da felicidade. Ela tem uma aparência inicial de felicidade, mas ela, justamente pela sua consumação imediata, pela sua combustão existencial, ou seja, ela se realiza e, ao se realizar, você a perde. O prazer é tido como um desvio do caminho, né, como a como o oposto da assunção da sua própria vida, da responsabilidade, do compromisso. Então, evidentemente, eh, o Sartre não vai se demorar nisso, mas é um caminho a ser pensado, né, e isso vai ser muito importante, eh, nessa nessa análise, porque não se trata do sofrimento, não se trata da expiação, isso os argivos já têm, né. A população de Argos já vive, digamos assim, num registro cristão da expiação, da culpa, do ressentimento. Normalmente, dentro de uma estrutura cristã, o que você coloca como oposição a isso é o prazer. Mas junto com essa ideia do prazer, você engloba também a felicidade, a liberdade. É como se tudo isso ameaçasse a sua assunção da vida, que ela vai ser concretizada dentro de uma lógica cristã, na culpa, no ressentimento, no peso da vida. Né, aquela sensação de que se eu estou leve demais, tem alguma coisa errada, né, eu não estou me comprometendo suficientemente. Então percebam que o Sartre está se colocando fora dessa dinâmica, ele está se colocando fora desse jogo. A questão não é nem o prazer, nem a culpa. Se trata de um outro olhar sobre a vida. Né. Como ele disse, e volto a insistir, vou reler, porque me parece que o Sartre é muito direto ao dizer isso: "Como se comporta um homem em face de um ato que ele tenha cometido, do qual ele assume todas as consequências e responsabilidades, mesmo que este ato lhe cause horror", né. Então, se trata do fato de uma postura. Não é uma negociação com o resultado, não é uma dinâmica com o objetivo alcançado ou não, o sucesso ou o fracasso da empreitada, mas tem a ver como se colocar diante a vida, independente do que seja, né. E esse independente do que seja vem a partir da hipótese do maior horror possível, que no caso é assassinar a própria mãe, né. Então, vai ser justamente, por essas circunstâncias que o retorno de Orestes a Argos vai fazer com que ele experimente um sentimento de estrangeiridade dentro da sua cidade natal, né. E é impressionante como o Sartre vai definir isso, ele vai dizer ali na página 20, pelo menos na minha edição, "Não vi nascer nenhuma de suas crianças, nem assisti às núpcias de suas jovens,
Não partilho dos seus remorsos e não conheço nenhum de seus nomes. Então, nesse sentido, Orestes regressa à sua cidade sem nenhum tipo de enraizamento nessa história. Ou seja, a assunção dessa história vai exigir dele um investimento, um comprometimento. Ele vai ter que se colocar dentro dessa história, que aí é a questão do ato praticado, né. A partir do momento em que ele assassina a mãe, Clitemnestra, ele se enraiza, então, nessa história como sendo sua. Ele passa a tomar essa história para si. Mas é interessante como, isso vai ter que ocorrer a partir de uma sensação de não comprometimento, a partir de uma sensação de não identificação. Há uma certa, vacuidade pessoal, né. Se a gente regressar um pouco à ontologia sartriana, a gente compreende melhor esse registro do Orestes, né. Nós agimos justamente porque o mundo nos repele. Nós nos comprometemos com o nosso tempo justamente porque ele não pode ser nosso. Nós não podemos deliberar sobre ele. E é justamente nessa, Sartre tem hora que vai falar de negatividade, hora ele vai falar de vazio, né. Enfim, do nean, é o nada, é justamente porque sempre eu estou permeado por esse nada, é porque eu não posso comungar com nada, eu não posso me dissolver em nada, eu não posso me fazer outra coisa que não essa tentativa de ser, que eu consigo então dar sentido à vida, né. Eh, Desde exemplos muito simples, eu só posso amar uma pessoa porque essa pessoa não sou eu. Da mesma forma que se eu me amo muito, eu me amo no sentido de um certo deslocar para fora, para amar essa figura, né. Não à toa a ideia do Narciso, né. Ele se apaixona não por ele, ele se apaixona por uma imagem dele, né. Então é interessante, a gente perceber que o tempo todo a gente busca um sinal, uma comprovação do nosso pertencimento a algo para então agirmos, né. Essa ideia, ela é muito presente em coisas muito corriqueiras, né. O dia que eu tiver uma boa condição, então eu farei isso que é importante para mim. O dia em que eu tiver, bastante dinheiro, então irei realizar isso que eu quero muito. O dia em que eu tiver um reconhecimento tal, então eu poderei fazer aquilo que realmente me interessa fazer. E o que o Sartre está querendo dizer é que isso tudo são justificativas ilusórias, são tentativas de se livrar da responsabilidade de não fazer o que quer fazer. Perceba, isso não tem nada a ver se está certo ou está errado, né, isso não entra, em questão, mas isso tem a ver com a ideia de amenizar, camuflar a responsabilidade que eu tenho pela minha postura. E o que o Sartre está querendo dizer é justamente porque nunca terei o dinheiro suficiente, porque nunca terei o reconhecimento suficiente, porque eu nunca terei a condição suficiente, é que eu ajo. Porque se eu tivesse o dinheiro suficiente, não teria importância o que eu faria com o dinheiro. Se eu tivesse condição suficiente, não importaria o que eu faria com essa condição. Se eu tivesse o reconhecimento suficiente, não importaria o que eu faria com aquilo. Então, é a ideia de que porque
eu não tenho é que eu posso. É justamente porque eu não possuo é que eu devo fazer. Então essa história que agora sim eu tenho as condições perfeitas, isso é uma grande ilusão, porque primeiro, porque enquanto recurso de escapar da responsabilidade, a gente acha que nunca tem as condições perfeitas para fazer. Então aí você fala: "Não, agora é que eu estou aqui. Ah, o dia que eu tiver um emprego, aí eu vou poder fazer o que eu quero. Não, mas agora eu percebi que esse emprego é muito instável, eu preciso me garantir no emprego". E aí conforme eu for crescendo dentro da estrutura de emprego em que eu estou inserido, eu vou dizer: "Não, mas agora com cargo de liderança, eu tenho que fazer muita coisa, porque eu preciso garantir". E isso você fica adiando o tempo todo. E você fica adiando não porque você não queira agir, não porque você não queira resolver, não porque você não queira realizar, é porque você não quer o custo que isso tem. Portanto, é muito interessante quando o Sartre vai mostrar que a liberdade, ela só é passível de execução, né, a liberdade, ela só existe porque nada garante a sua execução. Ela é justamente a explicitação de que existe um vazio onde ela possa atuar. Nesse sentido, Orestes sonhou tanto com o regresso a Argos, na tentativa de encontrar um rastro da sua existência, uma entrada que o permitisse se sentir mais vivo, mais integrado ao mundo, mas quando ele chega a Argos, ele se depara com o desconhecimento total, com a ausência de referências cotidianas, com o vazio de uma história pessoal que nunca foi vivida ali. Logo, aquilo que ele pressupunha como sendo necessário para agir, ele descobre que é a sua ausência que o autoriza, o que o demanda a agir. Logo, o que eu estou querendo chamar a atenção é que há uma impossibilidade de um passado idealizado. "Ah, se eu tivesse tido outra educação. Ah, se eu tivesse feito outras escolhas. Ah, se eu tivesse me comprometido". Se você tivesse feito outra escolha, se você tivesse tido outra vida, se você tivesse tomado outras posturas, o presente seria completamente diferente. Logo, nunca seria uma complementação que realizaria o seu presente, seria uma transformação do seu presente. Veja, isso não tem nada a ver com não se arrepender de várias coisas. Tem a ver com que esses arrependimentos não produziriam resultados previsíveis. Eles simplesmente transformariam a realidade. Eles não completariam a realidade, eles mudariam a realidade. Enfim, é é uma deflagração da contingência da vida, da imprevisibilidade da existência, da imponderabilidade do tempo, que vai ser sempre fruto da condição humana.
É interessante que eu estava lembrando ao escrever sobre isso, preparando aqui a aula, eu me lembrei daquela música do Titãs, acho que é do Arnaldo Antunes e do Nando Reis, o Não Vou Me Adaptar, né. E é interessante porque ela explicita esse deslocamento do indivíduo para o exterior, e não o contrário, não o exterior condicionando, né. Que é uma expressão da indeterminação humana, né. Aí eu notei aqui algumas estrofes que ele diz, a música diz: "Eu não caibo mais nas roupas em que eu cabia, eu não encho mais a casa de alegria. Os anos se passaram enquanto eu dormia, e quem eu queria bem me esquecia. Será que falei o que ninguém ouvia? Será que escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar." Quer dizer, de alguma forma, é como se o Sartre dissesse: "Nunca vamos nos adaptar", porque toda tentativa de adaptação é uma fuga da realidade. A gente nunca cabe nas roupas que cabia a nós, né. É porque a gente não percebe a sutileza que as nossas rememorações, as nossas lembranças, elas sempre são atualizações. Né, elas nunca são relatos fidedignos do que aconteceu. Para o bem ou para o mal, nós sempre lembramos do passado, atualizando ele, né. Ou a gente acha que era muito mais difícil do que foi na verdade, ou a gente acha que foi muito mais fácil do que foi na verdade, mas isso não tem nenhum tipo de traição, porque o único compromisso da memória é com o presente, não é com o passado. Aquele passado já de alguma forma está perdido, né. O que ele tem que se haver, para onde ele tem que se direcionar, para onde ele tem alguma atuação possível ainda, é na constituição do presente. Ou seja, quando eu me lembro ser aquele garoto que ria de tudo e que era muito feliz com pouca coisa, o efeito que isso vai produzir em mim é no presente. Né, já pensou? Não faz o menor sentido você olhar para o passado e dizer: "Não, não, eu não merecia ser tão feliz assim. Eu não podia ter achado aquilo muito bom, porque não, eu tenho que sentir culpa por aquilo. Não, eu tenho que ficar triste agora por aquilo que sequer eu vivo mais, mas que na hora me pareceu alegre." Não faz o menor sentido isso, porque a única atuação que tem é no presente, ou seja, quando eu olho para o meu passado e recrimino o meu passado, eu não estou mudando o passado, eu estou introduzindo um novo sentimento no presente que se chama culpa. E só vai atuar no presente. Aquele garoto que estava alegre numa situação que hoje eu julgo que não deveria estar, aquele garoto para sempre vai ser alegre naquela situação. A quem está sendo alterado é aqui, no presente. Então é interessante, porque, assim, a gente devia se perguntar por que que Sartre, um filósofo, constitui na sua obra sobre a condição humana, o ser e o nada, um trabalho terapêutico, a psicanálise existencial. É porque ela ocorre para e passo à constituição presente do sujeito. Quer dizer, de fato, quando você diz toda terapia trabalha com o seu passado, tem um fundo de verdade isso, evidentemente. Mas esse passado nada mais é do que uma possibilidade de compreensão do presente, de transformação no presente. E nada tem a ver com o passado, porque é impossível você alterar o passado nesse sentido. Você pode transformar a sua compreensão do passado, mas ela só tem efeito atual, né? Não há possibilidade dela retroceder. Então, nesse sentido, o que está em jogo é é algo profundamente decisivo.
tanto no sentido da compreensão da subjetividade, quanto a possibilidade de uma terapêutica para essa subjetividade. O que Orestes descobre ao regressar a Argos, ao se deparar com uma história que não é mais sua, que ao menos não está sendo a sua, é o seguinte: é que o presente, enquanto tempo único humano, é soberano a qualquer ilusória pretensão, qualquer ilusória de pretensão determinista. Nada nos faz ser de uma forma ou de outra. É preciso se fazer a cada instante. E é justamente essa é a possibilidade da terapêutica. É porque nós só somos o que somos nos fazendo. Então, no presente, há um espaço de atuação sobre si próprio. Um jeito de você ressignificar, de você transformar, ou se quiséssemos usar um vocabulário mais nietzschiano, de uma realização de uma transvaloração presente. E essa é a questão decisiva. Digamos que tudo que a gente discutiu é para chegar a esse momento, ao tempo presente. Não dentro do seu fluxo contínuo, que só existe como ilusório, né, porque tudo aquilo que eu vivi, eu não vivo mais. Eu só o vivo através da memória que é presente, mas no sentido não desse fluxo, mas sim da imposição do presente enquanto indeterminação, enquanto possibilidade. Tem um livro de uma professora francesa, esqueci o nome dela, eu acabei de encomendar, que eu estou doido para ler, que ela vai falar justamente disso e ela vai trabalhar a ideia do passado por vir. E eu achei isso brilhante, quer dizer, porque ela está jogando com passado e presente do título, mas o único tempo forte que está ali é o presente, né, passado e futuro, mas é um passado e futuro que ele só vai ocorrer no presente. E é o tempo forte sartreano, digamos assim, né. Não à toa ele está escrevendo isso completamente alheio aos gregos, completamente desprezando o passado. Para ele é jogar uma luz sobre o caminho presente que não tem a ver nem com o futuro em si. Ele não está preocupado se a França vai ser desocupada ou não pelos alemães e em que momento. O que ele está querendo dizer é como que podemos atuar sobre esse tempo que tem uma aparência de determinado. Qual é essa aparência? De ocupação. Eu não posso fazer nada, os alemães estão no poder. Eu não tenho autonomia. E o que ele está querendo dizer? Não, você tem. Você vislumbra caminhos com isso. Carolina, por favor, boa noite. Oi, Marcelo, boa noite a todos. Marcelo, eu fiquei aqui com uma questão que já me acompanha há um tempo. Eu até às vezes converso com a Fernanda Alves sobre isso, porque eu sei que ela já escreveu sobre isso, que é uma dificuldade que eu tenho, assim, de que lá na Transcendência do Ego, né, o Sartre, ele mesmo reconhece isso, né? Ele vai tratar de uma temporalidade instantaneísta, justamente com essa ideia do a cada vez, né? Então, a cada vez eu me faço, né? Me refaço, enfim. Quando ele está debatendo a questão ali da consciência reflexiva, né? Que se volta para a irrefletida, instauram um elemento novo, né, que vai, enfim, se desdobrar aí na ideia
do mundo psíquico e tudo. E que já no Ser e o Nada, ele se afasta um pouco dessa perspectiva. Eu estou dizendo um pouco porque essa é a minha questão. Eu não sei se ele se afasta totalmente, se isso fica meio, como eu posso dizer, meio híbrido ali, né? Porque ele vai falar do passado como era, né? E aí esse passado como era, né? Aquilo que eu era, ele vai dizer, é, eu só posso ser alguma coisa ao modo do era, mas eu sou, né? Então eu Uhum, sou o meu passado, mas eu sou o modo do era. E com isso, ele de alguma maneira reinstaura, né, esse ser passado, ele legitima outra vez esse ser passado, né, para além de uma perspectiva mais instantaneísta de que esse passado está sempre fora de jogo, né? Sim, ele está sempre ali esquecido, porque eu a cada vez estou nessa reinvenção aí, vamos dizer assim, de mim mesma. Então, na verdade, eu estou trazendo isso aqui não como uma pergunta para você propriamente, mas já sendo também como é que você entende isso, né? Se essa minha compreensão faz algum sentido, porque a gente também não deixa de ser quem fomos, né? É, e claro, eu como psicóloga clínica, eu experimento isso constantemente, né? Mas assim, nós não deixamos de ser quem somos, mas ao mesmo tempo, né, só somos ao modo não desse rompimento. Esse é o ponto, né? Tem um rompimento que é isso que a gente vai falar da indeterminação, desse nada que desliza entre o passado e o presente, né? Como ele fala, esse nada que se insinua, né? Acho interessante essa expressão, esse nada que se insinua, porque parece algo que é sutil, né? Se insinua, né? Mas, ao mesmo tempo, a ideia de rompimento faz parecer que, de novo, ele cai numa lógica mais instantaneísta, né? Uma perspectiva mais instantaneísta desse passado que está fora de jogo. Entende o que eu quero dizer? Não sei se fui uhum. clara. Não, não, entendo, e acho que é uma questão muito importante, Carolina. É, 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 de alguma forma, o Sartre está querendo dizer que tudo se resolve é, no único tempo possível presente. Nesse sentido, ele é profundamente fenomenológico, né? Ele está ali dentro da estrutura russeliana de temporalidade, de construir nesse sentido. Ao mesmo tempo, ele tem noção de que essa presentificação, ela não é objetiva, que seria a forma de você resolver o problema, né. Não venha como essa história de passado, as questões são objetivas, elas estão no único tempo possível presente, então, nesse sentido, todo o trauma que você tivesse, ele seria uma afetação da qual uma boa dose de racionalidade resolveria isso. Eu acho que o Sartre namora com isso o tempo todo. Eu diria para você que o Sartre adoraria que a vida fosse assim. Então, nesse sentido, ele gostaria que a vida fosse racionalista, ou que a nossa relação com a vida fosse. E eu acho assim, que é possível você passar na obra dele e encontrar várias vezes que ele ameaça ir por aí. Né? A discussão que ele tem, por exemplo, acho que é no Ser e o Nada, que quando ele analisa que ele reconhece o cigarro como uma dependência em relação a ele, e ele conclui de forma clara e distinta, quase que cartesiana, a minha provocação aqui no vocabulário é direta, e que ele vai parar, e ele não para. Então, né, ué, mas senhor Sartre, e a força da razão? Né? Posto isso, que eu acho que há um Exatamente, eu desejo. acho que esse é um ponto assim, né? Que inclusive o Sartre sempre foi mal interpretado por isso, né? Mas também deu condições para essa má Foi interpretação. porque ele deixou, né. Isso, de que
que importa é o que você faz com isso, né? E o que você faz com isso está sempre, é, é, vamos dizer, instaurado nesse presente, nessa presentificação, como se é aquilo que eu sou, me tornei, né, venho me tornando, também não é constituída, né, pelas experiências passadas, ainda que, obviamente, né, é sempre um passado iluminado por um porvir, por um presente, né, que, que por outro lado também se projeta no futuro, mas é também quem eu sou, né? Então, é difícil quando a gente entende o que é acreditar que o que importa é o que você faz com isso, parecendo que é meramente algo de uma liberdade, né, vamos dizer, frívola, ou como a crítica do próprio Merleau-Ponty, sobrevoo, né, como se não fosse, porque o passado é uma encarnação também, né, o passado ele é a faticidade, é aquilo a partir do qual, e o Orestes, eu acho que, né, as músicas vai mostrar isso claramente, né, assim, todo ato e toda posição ao qual ele é convocado já carrega toda essa carga, né, da história, do passado, enfim. Então eu sempre fico com isso, sabe, com relação É. à ideia da temporalidade, né? Eu acho que é uma questão mal resolvida, não no sentido de que ele tentou resolver e não resolveu. Eu acho que é uma questão onde o Sartre é dividido. Ele tem uma ambição de constituir estruturas teóricas que deem conta disso, mas acho que ele tem uma honestidade intelectual da qual ele reconhece que isso não ocorre, né? Acho que, por exemplo, quando ele vai trabalhar na criticação dialética, a questão da história, da sociedade, do social, é como se ele falasse assim: no ser e o nada, eu não consegui dar conta disso. Mas agora eu vou totalizar a história. E, na minha opinião, ele continua não dando conta disso. Ele abre outros caminhos, mas não dá conta. É curioso, porque eu acho que você tem razão. Acho que na transcendência do ego, subjaz ali uma interpretação do tempo instantânea, onde tem um papel importante. No Ser e o Nada, ele explicitamente critica a noção de instante, né? Ele inclusive vai dizer: a espontaneidade, a gratuidade não é instante, né? Porque a gratuidade e a espontaneidade são aberturas, enquanto o instante seria o fim, né? Acontece e acaba, né? E acho que é importante para ele não aceitar um instante, porque o instante ele inviabiliza essa duração humana. Maria da Penha, Patrícia, Carla, vocês estão entendendo o que a gente está discutindo? Ah, então beleza. Agradeço, Carla, que eu vou tentar recolocar de outra forma. Desculpe, gente, Não, desculpe. não, 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 não é. não, não, Cada um fala a sua língua, o meu trabalho aqui é tentar fazer o papel não, do Google Tradutor. Eu não por sou tão favor, bom que não, nem o não, chat não. GPT, mas o Google Tradutor talvez dê conta, né? Com alguns equívocos aqui e ali. O, o, Por o que favor, não, acaba. O que... professor. Esse, Não, não, esse não, não. salto em tentar compreender que é gostoso. Não Não, necessariamente eu sim, sim, consigo sim, só para. alcançar tudo. Mas é só para a gente discutir de outro jeito, para a gente entender qual é o cerne da questão. O que a Carolina está trazendo, basicamente, vamos colocar de lado as referências bibliográficas. O que a Carolina está perguntando, basicamente, está colocando como problema, é dizendo assim, para a gente ficar mais preso do que a gente está dizendo aqui, talvez isso se torne mais possível de a gente acompanhar. Ok, o único tempo que eu tenho é o presente. Mas esse presente, ele não pode se reduzir a um instante. Porque se ele se reduzir a um instante, cadê a sua história?
Cadê o que você construiu até ali? Cadê as relações com os outros? Cadê o impacto e a resistência da sociedade, da cultura, dos valores, do ordenamento jurídico, da compreensão religiosa? Entende qual é o problema do instante? Porque o instante, ele parece ser, uma uma um vácuo que não se comunica com nada. Carla, por favor. Mas a gente não se entende, se constitui nesse contato com o outro? Sim, exatamente. Por isso que a ideia de instante parece ser problemática, é o que a Carolina trouxe. Então, como pensar o presente sem reduzir o presente a um instante? A discussão que a gente estava tendo aqui antes era exatamente essa, só que a gente estava fazendo as referências aos livros e as compreensões que tem. Eu acho, e eu já escrevi sobre isso, e talvez eu tenha escrito pouco, eu tenho uma ideia de escrever mais sobre isso, que o que explica isso é uma compreensão da qual o Sartre fala, ele joga a compreensão e não aprofunda ela, que é a noção de acontecimento. A vida é um acontecimento. Sabe quando você pega uma pedra e joga no meio de um lago? Há um fato, né, a inserção da pedra na água. Mas se você falar da inserção da pedra na água, você não fala do que está acontecendo, apesar de ser o fato. Porque ao entrar em contato com a água, o que mais é produzido são as ondas. Que quando você fala da pedra entrando na água, você não está falando das ondas que vai produzir, daquelas marolas, né, que faz com que barcos sejam virados, que a margem seja inundada. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, o que eu estou querendo dizer é que você tomar objetivamente o presente, você perde toda a existência, porque tudo aquilo que vai sendo produzido é perdido. Acontecimento é a ideia de que existe algo que rompe essa pedra entrando no lago, mas você tem noção que apesar daquilo ser o, digamos assim, o ponto zero da sua preocupação, ela não explica tudo, porque vai haver ondulações, ressonâncias, derivações que não dependem só dela, porque se ela encontrar uma pedra, essa ressonância vai ser de um jeito, se ela encontrar a margem, vai ser de outro. Se outra pessoa jogar uma pedra, ela vai construir uma contaminação, de ondulações. Então, por isso que a vida não é objetiva, a vida é do âmbito do acontecimento. E esse acontecimento, Carolina, é a forma que eu encontrei que o Sartre fala sobre isso. Só que ele não trabalha. É muito curioso. Aonde ele mais fala nisso é no texto sobre o Merleau-Ponty, né? O famoso, fatídico texto que a Simone de Beauvoir detestava, que a Simone de Beauvoir vetou a primeira versão, dizendo que o Sartre se humilhava terrivelmente no texto. E que mesmo a segunda versão ela não gostava, a princípio da morte do Merleau-Ponty. Né, um texto lindo, é difícil o texto em alguns momentos, mas ele é lindo, né, ele diz: "Nós que fomos tão amigos nos separamos, paramos de nos falar, e a culpa não foi nem minha, nem sua, foi da vida", né. E é muito interessante, Lucas, não deixei de ver aqui não, mas é só para não se perder aqui na discussão. Então, tem uma distinção que o Sartre não faz, mas para mim ajuda a gente a entender o que a gente está discutindo, que o Walter Benjamin ele vai falar de um tempo extensivo e um tempo intensivo. Ele vai fazer uma distinção de temporalidade.
O extensivo seria essa ideia de cronologia, de causas e efeitos, dessa ideia de um contínuo, do qual o Sartre não trabalha dessa forma. Apesar dele estar falando do acontecimento humano, dele se debruçar sobre a história, de pensá-la dialeticamente, é uma dialética da qual ela não se resolve, né? Essa, se vocês me perguntassem qual a diferença da dialética que o Sartre utiliza para a hegeliana, aonde ele bebe, é que Hegel acha que essa dialética ela é um motor para a resolução. O Sartre vai dizer, não, é uma tensão que não se resolve. E ela continua sendo dialética, ela continua se movimentando, ela continua se transformando, mas ela não vai nem para frente nem para trás, né? E eu acho que essa noção de tempo intensivo, que o volto a dizer, é o Walter Benjamin que trabalha isso, não tem nada a ver com Sartre, essa ideia de que há uma intensidade nas coisas e essa intensidade ela ressoa sobre a existência, me parece muito mais fazer sentido. Quer dizer, quando Orestes chega no final da peça, depois de assassinar a mãe e de se recusar a sentir culpa por isso, e vai fazer o discurso, e ele diz: esse crime é meu. Vocês conheceram alguém que cometeu esse crime há pouco tempo atrás? Ele está se referindo a Egisto, quando matou, e a Clitemnestra, quando mataram Agamenon. Aí ele diz: mas deles vocês não temeram. Por quê? Porque eles não assumiam a responsabilidade. Né? Aquela história da Clitemnestra. Ah, mas ele deu a minha filha em sacrifício à deusa. Ah, mas ele trouxe para o reino uma concubina. Ah, mas ele... Você tá se destituindo da responsabilidade do que você fez. Você está quase que dizendo assim: eu fui obrigado. Né? Eu matei porque eu precisava, eu não tinha escolha. E Orestes diz: a mim vocês temem. E temem porque eu não dou desculpa. Eu fiz o que eu quis fazer, eu não fui obrigado a fazer. Logo, o Orestes é assustador porque ele assume responsabilidade. É inevitável da gente lembrar de Sócrates. Sócrates não era a única pessoa correta em Atenas. Mas por que Sócrates ameaçava? Assim, se a gente for parar para pensar, é impressionante, porque assim, ele não tinha poder político, ele não tinha poder econômico, ele não tinha poder social, e ele sequer se interessava por isso tudo. Ele não estava tentando instituir nenhum poder, nem instituir nenhum outro valor. Quando a gente para pensar, parece um imenso exagero e uma injustiça sem tamanho a condenação à morte de Sócrates. Mas isso a gente só conclui quando a gente não percebe a partir de que condição o Sócrates existia. Ele existia a partir da condição de que ele respondia por ele. E não importasse que situação que fosse, se tinha assumido uma ditadura em Atenas ou se ela estava sob a democracia, ele dizia o que ele queria dizer. E ele assumia. Tanto que ele foi para o tribunal e aceitou a morte. Foi oferecido para ele pedir desculpas, oferecer uma pena menor, fugir depois da condenação. Assim, ele era tão comprometido com ele que ele não estava preocupado em se proteger. Mas na hora que ele age assim, ele expõe todos os atenienses.
Esse era o problema de Sócrates. A existência dele expunha a covardia ateniense. A covardia não de atacar os persas ou não. A covardia de assumir a responsabilidade pela sua vida. E, nesse sentido, Orestes assusta a população porque ninguém consegue perdoar Orestes. Porque ele não diz, fiz porque mataram meu pai. Fiz para restabelecer a justiça. Fiz porque o trono era meu e estava usurpado. Ele não. Fiz porque quis unicamente. E é muito interessante o discurso que ele vai fazer, porque ele vai dizer, justamente porque eu assumo a minha responsabilidade, é que nada vai recair sobre vocês. Porque eu escolhi a minha vida, eu não escolhi a vida de vocês. Eu voltei a ser rei, mas agora eu sou rei de mim mesmo. Eu não tenho mais terra, eu não tenho mais povo. Percebam como isso está muito próximo com aquilo que a gente discutiu lá no semestre passado, na questão da ignorância, né? E nesse sentido, a vida ela não pode nem ser, Carolina, um instante, porque senão tudo acabaria ali. E se trata disso, né? Do que a Carla falou, quer dizer, há todo um contexto do qual você nunca está isolado desse contexto. Mas, ao mesmo tempo, qual é a outra saída disso? A outra saída disso é você achar que então há uma determinação contínua. Existe um fio condutor que está guiando tudo, com a sua mão invisível, né? Ou como Kant gostava de dizer, a astúcia da natureza, né? A natureza faz coisas ruins acontecerem, mas é porque ela tem um propósito maior, né? Ou seja, o Kant era bastante partidário da posição do Delfim Neto, né? De esperar o bolo eternamente crescer para ser repartido, né? Tudo tem um propósito, tudo tem uma razão de ser. O que Orestes está dizendo é que a razão de ser tem a ver com as posturas que nós tomamos. E elas nem são isoladas no mundo e nem elas são determinadas pelo mundo. Elas participam do mundo. É essa a questão. Então, é nesse sentido que o tempo presente vai ter força, porque ele vai exigir um empenho. O custo de não ter uma razão única é um empenho. O custo das coisas não serem instantâneas é a humanidade, é o comum, é a sociedade, é a história. Então, nesse sentido, nada mais avesso a Sartre, às moscas, do que o Carpe Diem. Porque você precisa vislumbrar o futuro para fazer sentido. Não porque você vai vislumbrar o futuro e vai cuidar do futuro. É porque é só na possibilidade de você poder olhar para frente que você vê o seu lado, as outras pessoas. É muito curioso que aquela brincadeira que voltou um tempo atrás com aquela música do Paulinho Mosca, né? O que você faria se só te restasse um dia, né? Normalmente, o que a gente pensa são em posturas individuais, que independem do resto, né? Das coisas mais doidas às coisas mais bobas. Por quê? Porque a humanidade, o coletivo, o outro, essa sensação de, de conjugação humana, ela só existe com o futuro, com a ideia de futuro. Essa ideia de que agora não termina em um instante. Então o outro passa a ser importante. Então, nesse sentido, ele se afasta completamente do carpe diem e de qualquer ideia que suprima
existe essa palavra? Bom, que gere uma supressão de futuro. Mas ele também se coloca muito afastado do seu oposto, que é a ideia de um caminho determinado, contínuo, teleológico, que rume para algum lugar. Por quê? Ele se coloca contra isso, porque isso é um aniquilamento não da humanidade como Carpe Diem, mas do humano, do indivíduo. Porque se tudo segue um caminho determinado, a existência de cada um é irrelevante. Não à toa é a crítica que se fazia ao marxismo mais clássico. Que ele está muito preocupado com o decurso da história e achava absolutamente irrelevante os indivíduos. Então, nesse sentido, a recusa de um tempo contínuo é o que exige o empenho da gente se fazer. Carla, faz algum sentido? Se você puder explicar essa última parte mais uma vez, Tá eu às ótimo, vezes demoro um beleza. pouquinho a entender. Não, eu tô falando de coisas muito condensadas. Lucas, eu não esqueci de você, eu já vou te passar a palavra. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, bom, a gente entendeu por que o Sartre está dizendo que não pode ser a vida um instante, nem sequências de instantes, porque é preciso a possibilidade do futuro para a gente se reconhecer como humanidade. Isso a primeira parte. Aí a gente poderia dizer, mas então a outra solução é possível? A ideia de que existe um curso determinado da história e que a gente pode não perceber porque somos finitos, somos muito limitados temporalmente, mas que de alguma forma a natureza, a história, a razão está caminhando para um lugar e tem o seu trilho, por mais sinuoso que seja, né? Por mais que seja um trenzinho caipira andando pelas montanhas de Minas Gerais e que a gente não consiga ver o que está vindo à frente, mas ela está indo e ela vai para o melhor, né? Uma ideia, por exemplo, kantiana, né? De que as coisas rumam para o melhor. A ideia de progresso, a ideia de evolução. Por que que ela não pode ser assim o tempo? Porque se fosse assim, não haveria qualquer relevância o indivíduo. Porque se nós existíssemos ou não, ela arrumaria para lá. Se eu fizesse bem ou mal, não importa. São os trilhos que vão levar. É a locomotiva que vai guiar. E o Sartre não está defendendo um indivíduo. Ele está querendo chamar a atenção que a atuação do indivíduo é que constitui essa experiência de valores, de cultura, de sociedade. Logo, você não pode prescindir dele, porque senão você está prescindindo. Se você tira o indivíduo, existe tudo, menos o humano. Então vai continuar havendo os animais, a natureza, mas aquilo que nos interessa, essa experiência humana, ela se perde. Então, o tempo ele não pode ser um tempo contínuo, determinado, teleológico, progressista, evolutivo, porque se assim fosse, haveria uma aniquilação do indivíduo. E o indivíduo, ele se impõe como a mola propulsora de tudo. Veja, o Sartre não está dizendo que o indivíduo é o que determina tudo, mas tudo passa por ele. É isso que eu estou querendo dizer. Ele não é um indivíduo que determina a cultura, mas a cultura só se expressa pelo humano. Não existe cultura para o animal. Não existe cultura para as montanhas. Entende o que eu estou querendo dizer? O indivíduo é o palco. Muita coisa está atuando ali, muita coisa está passando por ali.
Mas sem o palco não tem teatro, né? Então, o que o Sartre vai fazer nessa discussão de temporalidade é justamente dizer que as duas saídas tradicionais, elas são equivocadas. O instante é equivocado porque ele ignora o porvir. Ele despreza o movimento intrínseco do humano. Então, agir pelo instante é uma tentativa de tempo todo de refrear o movimento humano. Seria um movimento anti-humano, desumano um instante, né? É um certo horror ao humano. E por outro lado, o o tempo que se daria no contínuo, né, no teleológico, aquele que ruma para alguma coisa, ele ignora também o indivíduo, porque ele sequer crê como independente do indivíduo. Aí caímos no problema que a Carolina trouxe. Então, o que que é isso? Então, para mim, eu chamo isso de acontecimento. Ou, se a gente quiser pegar por empréstimo um vocabulário do Benjamin, de uma temporalidade intensiva. Porque o acontecimento, ele suporta em si a indeterminação, você nunca sabe o que vai acontecer. Ele, junto com a indeterminação, ele exige o movimento, quer dizer, toda a ideia de acontecimento é um desdobrar-se de coisa, né? A ideia das ondas, das marolas. E ele tem uma história, né? Ele não é uma coisa vazia. Então, essa é a resposta que eu tenho para a rebelde Carolina que pôs fogo na aula. Lucas, por favor. Eu ia fazer uma relação com alguma coisa, só que alguma coisa se perdeu. No meio de tanta coisa. Mas eu fiquei curioso de pensar essa questão de temporalidade, inclusive, pela aquela questão da terminologia da psicanálise existencial, do método progressivo e regressivo, regressivo e progressivo, sei lá. Tu acha que isso se conjuga de alguma forma, se a gente for pensar nessa questão da temporalidade pela perspectiva da clínica? Lucas, eu não sei se eu quero entrar nessa discussão. Eh, Deixa eu ver como que eu consigo responder isso sem entrar tecnicamente na discussão. Eh, eu acho que a clínica, dentro de uma perspectiva de uma psicanálise existencial, quer dizer, a partir de uma provocação sartriana, o que é muito difícil de dizer, porque ela é a única coisa que nós temos da psicanálise existencial são provocações teóricas e análises biográficas, né? A gente não tem análise clínica, né, no sentido que temos, né, a gente não tem o caso Dora, a gente não tem o Homem dos Ratos, a gente não tem o caso Schreber, entendeu? Ana O, não temos nada disso, né, o que tornaria tudo muito mais interessante, no sentido de rico, né, a gente teria mais elementos para discutir. Então, posto isso, e isso já estou reconhecendo uma irresponsabilidade minha em responder isso. Eu acho que o que o Sartre está colocando é que toda terapia, ela deve necessariamente ocorrer através, a partir, tendo o paciente como médium de tudo.
Então, nesse sentido, é ele que traz, é ele que problematiza e é ele que define. A gente pode imaginar, se a pessoa que vai perguntar, se a pessoa que vai debater e se a pessoa que vai concluir, tecnicamente é impossível de falar de certo ou errado, de correto ou injusto, de bom ou mal, porque é uma operação em torno da pessoa. E o terapeuta, nesse sentido, ele está ali como, vou usar várias expressões, e todas elas são ruins, por isso que eu vou usar várias, para auxiliar, para suportar, né? O, 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 o André Green tem uma noção de, como que é mesmo a expressão que ele vai usar, o psicanalista, enquadre interno. Que ele diz que toda terapia, quando se estabelece, você tem um certo enquadre interno daquela terapia. E, portanto, ele diz: pouco importa se você está presente ou não, se a pessoa está viva ou não, né? Quantas vezes a gente não está mais com aquele ou com aquela terapeuta, mas a terapia ainda continua funcionando quando você imagina o que, que a pessoa ia dizer e ah, você vai dizer que não está ocorrendo nada? Claro que está, né? É, tem uma querida amiga minha que é terapeuta que ela diz: nunca tem fim de terapia. Você para de encontrar com a pessoa, mas supostamente aquilo potencialmente está sempre ocorrendo, ou sempre é capaz de retomar, né? Então, nesse sentido, eu acho que tem essa estrutura, e essa estrutura ela vai acontecer. Vocês conhecem muito bem a Carol, a Carolina Mendes Campos, ela, por ser bailarina, ela diz, fala sempre de uma dança, né? E eu acho que é um pouco disso, né? Que tem um certo, né? A dança, o eixo, há um eixo, mas esse eixo está sempre entre os bailarinos, né? Ninguém tem o domínio do eixo, né? É isso que faz com que você refletir sozinho não seja terapêutico e você conversar com uma outra pessoa possa ser terapêutico. Porque é preciso que o eixo se desloque de você, a despeito que é você que está operando esse eixo, né? Claro que você não vai estar operando ele racionalmente, quem faz esse papel é o terapeuta, a terapeuta, né? É ele que vai estar ali meio dizendo: não, não, peraí, aqui tem uma parede. Você viu que tem uma parede? Né? Você está falando que vai mergulhar de cabeça, mas você viu que tem uma parede? É, isso não é orientar, você não está dizendo não pule, não faça isso. Mas você já percebeu que você disse uma coisa e agora está dizendo outra? Ah, mas você acha que eu estou confuso? Não. Eu só quero entender por que que você disse isso. Você só está dizendo, tem uma parede. O que a pessoa vai fazer é o que a pessoa vai fazer. Né? Um pouco de bom senso das pessoas. É sempre muito bom não fazer nada imediatamente depois da sessão, né? Porque se a sessão é boa, você sai ali meio desnorteado, né? Você sai ali meio desregulado, né? É, às vezes eu saio da minha sessão e eu falo com a Karina, com a minha mulher, eu falo: foi muito bom. Ela falou: mas você tá meio aéreo. Eu falei: não, mas isso muito bom não quer dizer que eu tô centrado. Eu tô, eu tô meio, né? Às vezes a gente sai meio de oferenda de Iemanjá, né? A gente nem sabe para onde está sendo levado naquela situação. Mas é isso, porque assim, em última análise, Lucas, toda tentativa de objetividade, de padronização, de factualidade de uma terapia, são sempre tentativas de interditar a terapia. Porque a terapia nada mais é do que um espaço privilegiado de você dar conta da sua indeterminação. Então, como que você pode fazer soterrando essa indeterminação com regras, diagnósticos, prescrições, orientações, né?
É mais ou menos aquelas situações que você fala, não, você pode dizer o que você quiser, eu só preciso que você assine esse contrato, aí você vê a quantidade de regras que tem no contrato, aí você fala, "Pô, é tudo que não posso falar tudo que eu quiser, né? Tem tanta regra ali que conta-se que, conta-se não, isso é fato. O único governo americano que foi do começo ao fim sem um escândalo interno foi do Obama. E sabe por que que nunca houve nenhum escândalo? A Carla vai gostar disso. Cada pessoa que ele convidava para qualquer cargo comissionado, né, que ele ia convidar para ser secretário, o que quer que seja, qualquer cargo que ele tinha que nomear, era entregue a ele um contrato onde pediam para que ele assinasse. E o contrato basicamente era assim, e esse contrato ele vinha com um questionário. Você já fez alguma coisa na sua vida que pode gerar um processo? Você já fez alguma ilicitude que não veio à tona? Você já assim, 90% dos políticos não podiam assinar aquele contrato. Porque o contrato dizia basicamente que se acontecesse alguma coisa que você tivesse garantido naquele questionário que não existia, o governo americano iria te processar pessoalmente, e que você estava autorizando a fazer isso. Eu imagino que o Obama perdeu chance de ter pessoas muito capacitadas no governo, né, porque tem pessoas, como a gente sabe, todos nós, a gente tem qualidades e defeitos. Mas o que o Obama estava priorizando é que a pessoa não tivesse muitos defeitos públicos, a ponto de atrapalhar o governo dele, né. E é o tipo de coisa que, se você fizer na terapia, você interdita, porque é justamente o contrário. É um ambiente que a gente sabe que, enquanto paciente, há uma censura, que a gente não vai conseguir falar facilmente tudo. E a gente sabe, enquanto terapeuta, que temos valores que nem tudo a gente vai achar bom. Mas o acordo que está sendo constituído ali é que os 2 vão se esforçar para contornar essas dificuldades. Mesmo aquilo que eu tenho vergonha de falar, eu tentarei falar. Mesmo aquilo que pessoalmente eu julgo errado, eu vou tentar não levar esse julgamento para a sessão. E, nesse sentido, é um acordo que é cheio de falhas, mas que, ontem, né, no CAF a gente estava falando sobre isso, tem justamente a questão, não é a falha que é o problema. O problema é você achar que você não é passível de falha. Então, o problema do terapeuta não é ele escutar algo que mexa com ele e ele tenha que dar conta disso. O problema é ele dizer: "Não, eu sou experiente, sou bom profissional, isso não fará diferença nenhuma". Ele está negando uma realidade. Porque se aquilo atua sobre ele, ele tem várias opções honestas. Levar aquilo para supervisão, ficar atento para não fazer intervenções tomadas por essa, por esse incômodo, e até o que é absolutamente desejável de você chegar: "Olha, eu estou achando que eu não estou conseguindo fazer sua terapia, vou te indicar para outra pessoa", porque as pessoas são diferentes. Aquilo que me incomoda terrivelmente, pode ser que para a Carolina não faça diferença nenhuma. Ela se ela pode achar tão errado quanto eu acho, mas ela consegue lidar com aquilo com mais naturalidade do que eu, né. E acho que então, Lucas, eu fugi completamente da sua pergunta, mas eu espero que de alguma forma eu tenha respondido o que estava por trás da sua pergunta,
é um pouco desse jogo. E, nesse sentido, eu acho que uma clínica influenciada pelo existencialismo, ela tem um espectro de atuação muito maior, porque ela basicamente não exclui nada daquilo, nada da vida. Por outro lado, ela tem uma dificuldade imensa, porque ela não tem, muitos pontos de apoio objetivos. Então, sei lá, você está numa situação que você não sabe o que fazer, dentro de uma clínica existencialista, basicamente o problema é seu, se vire. Não tem uma orientação inequívoca para te dizer. Já se você faz uma psicologia normativa, você vai dizer: "Bom, isso aqui se enquadra mais especificamente em que quadro do DSM-5? Ah, ele está mais próximo disso. Quais são os tratamentos para isso? É esse, você dá e você está livre de consciência." De alguma forma, você está no nível do Filebo. Você está mais preocupado de ter uma tranquilidade de vida. O prazer está acima da relação com o outro. Então, a não ser que tenha uma crise de consciência, ou a terapeuta normativa, ele sai do trabalho como, sei lá, um responsável por arquivar a documentação de um departamento, onde ele nem lê o que ele está arquivando, que ele só vê ali os itens para saber aonde arquivar, né. Então, não sei se Lucas, se eu consegui o meu intento de não te respondendo, mas me diga, me puxa a orelha se se não respondi. Não fugiu, mas fugiu bom. Foi uma fuga boa. Ajudou a dar um sentido. Não, se eu entrar no progressivo regressivo, acabou, as moscas, destino a gente nunca mais vai ver, né. Eu me lembro, deixa eu só contar uma piada aqui, mas é uma piada que aconteceu. Quando, eu fazia direito, estava começando a fazer direito, eu tinha um professor que eu acho que eu esqueci o nome da matéria que ele dava, mas era mais ou menos filosofia do direito, o tema. E ele, na primeira aula, ele virou e falou assim: "Hoje é o dia que eu vou fornecer o veneno para vocês. Semana que vem, depois de vocês estribucharem bastante, eu dou o antídoto." E aí ele trouxe um texto que para mim é marcante, um texto do, meu Deus, qual o nome dele? "Resisto tudo, menos às tentações", Oscar Wilde. Um texto do Oscar Wilde sobre o socialismo. Não sei se vocês já leram esse texto. É um texto, vocês imaginam Oscar Wilde com aquela verve dele de escrita, e um texto extremamente contundente, agressivo. E na semana seguinte ele faltou porque ele estava doente. Na outra semana, ele chegou a ir à sala, mas ele era advogado, e ele chegou: "Olha, eu pedi por um monitor meu da aula de hoje, vim aqui só dar uma satisfação, porque eu tenho que ir a Brasília resolver uma situação de um cliente." E aí sei que o monitor ficou dando aula 2 ou 3 aulas, e até que a gente foi informado que ele tinha pedido para ser substituído, porque ele estava com uma demanda de trabalho muito grande. E aí eu brincava com as outras pessoas, porque muita gente tinha detestado o texto do Oscar Wilde, tinha achado aquilo uma bobagem, que não sei o quê. E eu brincava há muito tempo, porque eu falei: "Bom, eu fui completamente tomado pelo texto do Oscar Wilde, e a culpa é dele, porque ele ofereceu o veneno e não deu o antídoto." Até hoje eu não tenho ideia qual seria o texto que ele iria contrapor, ao Oscar Wilde, e também já não estou mais interessado nisso.
porque era justamente o Oscar Wilde perguntando, o texto dele é bem interessante, é por que que as pessoas se revoltam. E ele basicamente ele dizia: as pessoas se revoltam e se revoltam muito pouco. As pessoas deviam tomar o poder, as pessoas deviam agredir as outras, porque a cultura burguesa agride diariamente a maior parte da população. E ele vai jogando, porque ele vai fazendo isso, mas depois ele vai fazendo um contraponto, mas é um contraponto, assim, não muito contundente, ele vai meio que dançando sobre o assunto. Mas então é um pouco, dessa questão de você ficar escamoteando aqui, mas realmente se a gente entrar no progressivo regressivo, acabou o curso. E também, assim, Lucas, também você não está perdendo nada. O meu conhecimento sobre essa parte do Sartre é um conhecimento muito mais básico, assim, eu tenho a sensação que toda vez que eu tento sair do ser e o nada, eu volto a ele. O a Essa semana mesmo eu estava escrevendo um pequeno comentário sobre o Sartre, e eu falei: "Agora eu vou para frente". E aí me lembrei de uma passagem, quando ele vai falar sobre o para o outro, e eu falei: "Poxa, essa passagem tem tudo a ver com isso. Nossa, eu nunca trabalhei isso com calma", tudo. Ih, já estou me perdendo de novo no ser e o nada. Então, talvez, sei lá, daqui a 20 anos eu me canse do ser e o nada, mas estou falando sério, a sensação que eu tenho é que eu nunca saio do ser e o nada. Então, acho que essa pergunta, se você fizer para o Fernando Gastal, ele vai te responder muito melhor. Se você fizer para o Fábio Caprio Leite de Castro, ele vai te responder muito melhor. Acho, que tem pessoas que têm esse interesse muito maior, no processo, mas é um pouco disso, né. Eh, e assim, a gente deu várias voltas, eh mas eu queria dizer só uma última coisa. E aí, independente, eu ia falar sobre outras coisas, mas acho que a gente discutiu muito mais importante. Eh, e na aula que vem eu vou para a Eletra de qualquer jeito, porque eu quero falar sobre o destino, nem que seja um pouco. Acho que a gente vai conseguir umas 3 aulas sobre destino. Mas o que eu acho importante a gente destacar, porque eu acho que de alguma forma mostra como tudo isso que a gente está discutindo está na peça, e eu não sei vocês, mas toda vez que eu falo sobre as moscas, eu tenho um sentimento de surpresa, porque eu me lembro que a primeira vez que eu li As Moscas, eu falei assim: "Pô, mas é uma peça tão simples, é uma leitura tão fácil de se fazer, né". Mas é porque, como ela se dá de forma dramática, né, é uma peça, é é preciso se demorar e prestar atenção nos pequenos detalhes, para ver aquilo aflorar, né. É que nem a situação, não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu já tive, de assistir várias vezes a mesma peça, com a mesma montagem inclusive, e se assistir, sei lá, 3, 4 vezes, né, tem algumas peças que ficam muito tempo em cartaz e depois de muito tempo voltam e ficam mais tempo ainda, né. É impressionante como é a mesma montagem, são os mesmos atores e atrizes, é o mesmo diretor, é o mesmo texto, mas alguma coisa acontece diferente quando você vai ver. Você presta atenção em outras coisas, você fala: "Meu Deus, eu não tinha me tocado daquela passagem. Olha que coisa impressionante". E de fato é isso, porque, digamos assim, se a teoria argumentativa tem a vantagem de poder fazer jogos de de abstração muito maiores, né, porque você está ali só no jogo da linguagem. A dramaturgia, por outro lado, ela tem uma facilidade muito maior do que a teoria de expressar novas facetas da mesma coisa. Porque
ela meio que se apresenta, e quem vai capturar aquilo é você, como espectador, né. E é um espectador que te obriga, pelo menos no teatro tradicional, né, Zé Celso Martinez Corrêa não era bem assim, mas te obriga a ficar quieto ali. Então você não consegue intervir, que nem na teoria você consegue, você começa a discutir com o autor, você vai discutir com outra pessoa sobre o autor, né, aquele acontecimento do teatro, por exemplo, ou do cinema também, ele é de outra natureza. E o que é importante a gente perceber é que a forma encontrada por Orestes de fazer essa transfiguração da sua própria vida, ou seja, de assumir a sua história, se a gente fosse dizer isso em conceito, seria de fazer a transposição da alienação para o engajamento, né, do descompromisso pelo compromisso, pelo empenho. Ele só faz isso através de um crime. E ele fazer através de um crime vai ser absolutamente decisivo, porque quando você comete um crime, ainda mais um crime de tal monta, né, matar a própria mãe, é o que vai impedir, pela sua magnitude, da ilusão da universalidade, da determinação, da passividade, porque é uma coisa grande demais. Ele não pode dizer: "Ah, estava decidido que eu ia matar a minha mãe". Diferentemente de Édipo, que mata o pai sem saber que é o pai, Orestes sabe muito bem quem ele está matando. E ele não tem uma necessidade de matá-lo. Ele tem uma vida muito confortável fora de Argos. Tanto que ele não tinha necessidade que ele abandona Argos em seguida. Portanto, ele não pode se declarar vítima da situação. No fundo, ele está se retirando do binômio vítima e algoz. E ele faz isso porque não tem razão de ser fazer o que ele faz. E o que o Sartre está chamando a atenção é que sempre é assim. Tudo que nós fazemos não tem razão de ser. Sempre é possível fazer de outra forma. E ao ele assumir isso, qual é o ganho que ele tem? É a elisão completa do desespero. O desespero não faz parte do horizonte de Orestes. Quem se desespera é Eletra. Pede perdão a Júpiter e retorna à sua vida carregada de culpa, que é o custo que ela tem. E eu acho que isso a gente pode pensar muito na vida. Quantas vezes nós nos sentimos oprimidos? Quantas vezes nos sentimos atados? Quantas vezes nos sentimos obrigados por certas situações, quando é sempre possível ter um outro olhar sobre aquela relação. É sempre possível ter uma outra atitude. Eu não estou dizendo que se tenha que se ter outra atitude, mas só estou querendo dizer que a possibilidade de se ter outra atitude é a prova que aquilo não é um aprisionamento, que aquilo não é uma determinação. E, portanto, o que se faz deve se fazer sem desespero, porque o desespero é você ser empurrado a algo que você não quer fazer. E mesmo quando te empurram para algo que você não quer fazer, a forma de fazer o que você não quer fazer ainda está em suas mãos. Às vezes não
ou fazer em si, mas o modo de fazer as coisas. E é interessante, e aí eu termino hoje com isso, é que Buffon tem um famoso texto dele, ali no século XIX, que ele vai definir o texto dele como o homem é o estilo. E acho que tem um pouco de a ver com isso que a gente está discutindo. Quer dizer, o que faz com que nós sejamos quem nós somos é a forma com que a gente faz aquilo que acontece com a gente. Logo, a liberdade não está em fazer o que se quer, mas de dar a forma que você quer aquilo que é imposto a você. Porque, de fato, muitas coisas são impostas a nós. Eu acho que é por isso que o Orestes funciona como essa figura. Scarlett Martin, no texto magnífico dela sobre Sartre, ela vai dizer isso, que para ela o personagem mais sartreano que ela conhece é Orestes, porque ele exercita a liberdade de forma mais explícita. E ela faz um trocadilho que é delicioso, assim, é só uma pessoa muito especial como a Scarlett Martin. Ela diz: Orestes é mais sartreano do que o Sartre da biografia As Palavras. Porque o Sartre da biografia As Palavras, quando o Sartre fala da sua infância, ela diz: ele mais se esconde do que se mostra. Né? Ele mais explicita aquilo que ele quer dizer do que ele traz aquilo que ele não entende do que ocorre nele. Né? Então, digamos assim, o Orestes é mais sartreano do que o personagem Sartre das Palavras. Então, semana que vem, eu quero defender a tese para vocês que se Orestes é tudo isso, ele jamais seria tudo isso se não fosse Eletra. Eletra é um personagem completamente desprezado, inclusive na tradição grega, né? Tem algumas versões de Orestes onde Eletra nem aparece, e ela me parece capital. Como eu já disse para vocês em algum momento antes anunciando, para mim a experiência humana, o acontecimento humano, ele só pode ser compreendido em Sartre na junção das atitudes dos dois, que são atitudes muito distintas entre eles. Tirando o fato que os dois matam juntos a mãe, até chegar a esse momento, a vida de Orestes e de Eletra era completamente diferente, e após o assassinato, a vida de cada um será completamente diferente. Então, o assassinato da mãe de Clitemnestra é o único ponto de interseção entre os dois. Mas é justamente essas duas retas que vão desenhar a figura do humano, pelo menos na minha compreensão. A aula que vem eu quero começar com vocês falando, que hoje assim, a sensação que eu tenho, tirando o ato terrorista da Carolina, ninguém falou nada. Professor, próxima aula eu pergunto, porque eu estou aqui ruminando, porque nem Nietzsche, Não, sabe? tá certo. Porque Eu só tem estou tantas perturbando coisas. vocês. Porque eu fiz as anotações, e aí tu ia falando, aí eu falei, espera lá, não dá para me perguntar hoje, eu tenho que trabalhar minha cabeça, e eu tenho que trabalhar minha cabeça para fazer pergunta, porque senão eu vou embolar mais ainda. Com certeza, Maria da Penha. Eu estou Mas foi Exatamente brincando isso. legal, só porque. Eu foi não muito quis bom. interromper a Carla, mas eu faço coro. Eu também fiquei boiado ali no meio do Não. oceano e era só água, mas vamos pensar até onde a gente chega, né? Precisa de Mas tempo foi às Mas bom. vezes. no fundo, é isso.
né? A ideia é só a gente não se afogar, mas a gente não será que nem Cristo iremos andar sobre as águas. Então, Uhum. essa coisa de ir meio da forma que dá, que a gente vai indo, e aí as coisas vão fazendo sentido, e quando vão fazendo sentido, outros abismos vão se abrindo, né? Pelo menos é assim que funciona comigo, né? Sabe aquele meme? Eu não me lembro se é um gato que cai num buraco, aí quando você tira, o gato corre e cai no outro buraco, aí tira. Às vezes eu fico olhando e falo assim: "Ih, é a minha história intelectual de um buraco ao outro". Então, é um pouco Para se disso. manter poeticamente bíblico, abismo chama abismo. Joga o versículo e é isso. Muito Eu não boa. sei, eu fico achando que toda vez que eu entendo um pouquinho, dá um colorido à vida tão Ah, legal. sim, com certeza. Mas é isso, senão a gente desistiria, né, Carla? Senão seria pesado. Mas é engraçado porque eu acho que há uma possibilidade da gente apreender e aprender com isso algo muito importante que eu venho pensando há algum tempo, que é algo muito estranho na nossa sociedade. É que a não realização plena dos nossos desejos, projetos, que são todos bastante justos de termos, eles não significam verdadeiramente a negação da gente, né? Já que eu não consegui o que eu queria, então a vida está me negando. Mas nada mais do que eles podem funcionar como o espaço sobre o qual eu vou projetar novas coisas e vou mudando, né? Quer dizer, se a gente for pensar de desejos que nós tivemos e que eram desejos justos, que nos dedicamos e não conseguimos, o quanto a não obtenção desses desejos, da realização desses desejos, produziram transformações na gente e nos nossos próprios desejos, que vai, pô, se eu tivesse conseguido aquilo, talvez eu tivesse parado ali e teria perdido muito, né? Então, claro que tudo isso que eu estou falando pode ser um pensamento completamente poliana, mas de qualquer jeito para mim faz sentido. Então, vamos seguindo. Gente, muitíssimo, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Se cuidem e nos encontramos quarta-feira que vem. Uma Obrigada, ótima Obrigada, noite. Priscila. Marcelo. Boa Eu que noite a agradeço, todos. gente. Boa Desculpe pelo noite. abalo terrorista. Foi Foi muito bom, Carolina. Muito obrigado. um beijo para Um todos. beijo. Tchau, tchau. Tchau.